Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. E vamos à oração do dia de hoje. E logo em seguida uma palavra que tem como tema a urgente necessidade de pregadores que oram. Depois de nós orarmos e lermos a palavra, eu quero que você se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito ainda, ative o sininho, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe conosco o nosso canal, compartilhe com mais pessoas esse canal. E você que não é inscrito, mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Oremos ao nosso Senhor e Deus. Santíssimo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da nossa salvação, Criador de todas as coisas, criastes os céus e a terra. Sabemos que tu criaste o sol, as estrelas, todo o universo. Nada do que existe sem a tua presença existiu, pois o Senhor é quem traz à existência todas as coisas. Criaste nós, os seres humanos, o homem, a sua imagem e semelhança o formaste macho e fêmea, Senhor. Nos fizestes do pó e trouxeste para dentro do homem um espírito de vida, a alma que é imortal. A Bíblia nos diz que esta criatura feita por Deus lá no Éden, infelizmente transgrediu a sua lei, cometendo o pecado e se tornando escravo do pecado. Ó Deus tremendo, Deus de maravilha, Deus de poder, a tua palavra é viva, a tua palavra é santa. E para que nós pudéssemos sermos novamente tidos como filhos de Deus, e a criatura pudesse novamente adorar a Deus, foi necessário um sacrifício. E esse sacrifício a Bíblia nos revela que teria que ser com sangue. Sacrifício de alguém sem mancha, sem nódoa, sem mácula, sem pecado, alguém puro. E dentre os homens não havia ninguém, pois a tua palavra diz que todo homem pecou, toda a raça humana pecou e herdou o pecado de Adão e Eva. Pecado esse, ó Deus, que faz com que o homem fique escravo e que o homem morra espiritualmente. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, diz a tua palavra no livro do Evangelho de João, que nos deu o seu Filho amado, o melhor que ele tinha, Jesus Cristo. Esse tomou forma humana, vindo no nascimento virginal da Virgem Maria. Depois de 30 anos começou um ministério que culminou com a sua prisão, seu julgamento, sua condenação e a sua crucificação. Essa crucificação que teve derramamento de sangue e a sua morte na cruz. Ali fomos comprados novamente, resgatados, justificados, regenerados pelo sangue que verteu da cruz do Calvário. Ó Deus de poder, ó Deus de soberania infinda, este é o amor que o homem não entende. É o amor que a mulher também não entende. É o amor que o homem natural não pode compreender, não pode entender. É este Deus a quem nós clamamos em oração. É a ti, meu Deus, a quem nós nos dirigimos em clamor. Porque a oração não são vãs repetições. A oração é conversar com o Criador de todas as coisas. É aqui no canal Uma Visão Além. Nós, os inscritos deste canal, nós clamamos a um Deus que é vivo, santo, puro, digno e adorável. Senhor, perdoa os nossos pecados, aqueles pecados de rebelião, aqueles pecados de desobediência, Pai. Purifica-nos de todas as nossas manchas, de todas as nossas máculas. Limpa os nossos corações, limpa a nossa alma.
Mas eu quero neste instante orar, porque muitos, meu Deus, estão sofrendo angústias, amarguras, desespero. Quantos estão angustiados, amargurados, desesperados, porque as lutas têm sido grandes, terríveis, batalhas infindas, pessoas que estão enfrentando guerras espirituais, financeiras, na área da saúde, guerras familiares, enfrentando o martírio das drogas, do vício do álcool, do vício nas drogas. Mães que choram por filhos dominados no mundo das drogas, no mundo do crime. Casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas, mas o Cristo vivo liberta, transforma, levanta uma geração de homens, de servos e servas de Deus que orem, que tenham vida com Deus. Pai, não é o nosso intuito nesse canal que criticar a fé de ninguém, mas a gente observa uma geração de cristãos que não sabem o que é orar, cristãos modernos que flertam com o mundo, que namoram com o mundo, que paqueram o mundo. Meu Deus, quando o evangelho é renúncia, o próprio Jesus diz: quem quer vir após mim, largue tudo e segue-me. Largar o funk, largar a idolatria, as práticas malignas, a prostituição, largar tudo aquilo que não é de Deus, para se agarrar com a verdade da tua palavra. Ó Pai bondoso, ó Pai de amor, como se faz necessário uma geração de homens que realmente orem, coloquem seus joelhos no chão, clamem pelo verdadeiro e glorioso Deus, o Deus de Abraão, clamem, supliquem, implorem. Senhor, levanta pastores que ainda oram, obreiros que coloquem o seu rosto no pó, que clamem ao Deus dos céus, porque é uma geração que às vezes não quer derramar lágrimas aos pés do Senhor, não quer passar minutos, horas clamando, suplicando poder, porque a oração, na oração o Senhor reveste, renova, restaura. Oh meu Senhor, quantos estão sendo iludidos, enganados por este evangelho liberal, este evangelho que não nos coloca mais de joelhos, que não faz o homem rejeitar o pecado e o mundo. É um evangelho que vem liberando tudo, mudando tudo. A cultura cristã está sendo dominada pela cultura do mundo, Senhor, e parece que tudo está certo. Daqui a pouco estamos concordando com o adultério, com a prostituição, com a idolatria. Homens que nunca viveram experiências vivas com Deus, que estão nas lideranças, Pai, comandando, quando eles nunca tiveram experiências vivas de madrugadas de oração, de vidas de oração. Meu Deus, como faz necessário novos obreiros que orem, que chorem por almas. Senhor da glória, nos desperta. Eu sei que estamos no fim, eu sei que o momento que estamos vivendo é o tempo do fim, são os últimos instantes da igreja de Cristo na terra. O Senhor mesmo disse: será que quando eu voltar acharei fé sobre a terra? O Senhor estava falando desta apostasia que estamos vivendo, desse período que estamos vivendo. Oh meu Deus, neste momento estão orando conosco os irmãos internautas. Renova a fé, meu Pai, desperta os que dormem, acorda os que dormem, levanta os caídos, meu Senhor Jesus.
para que possamos crer, ver o sobrenatural de Deus, ver as maravilhas de Deus, ver o agir de Deus, ver o manifestar de Deus em nossos corações. Quero apresentar os que estão enfermos no leito de um hospital, no leito em cima de uma cama, em sua própria casa. Apresentar os enfermos porque eu creio no Deus que cura. Nós cremos que Jesus ainda cura, liberta, levanta o caído. Apresentar os oprimidos por opressões demoníacas, porque eu creio que há poder no nome de Jesus para libertar as pessoas da opressão satânica, da possessão demoníaca. Todo espírito de loucura, de depressão, de inquietação, no nome de Jesus, seja repreendido. Espírito de enfermidade, de miséria, de desespero, de loucura, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja paz, saúde, alegria, harmonia neste lar, nesta casa. Liberta esse jovem das drogas, Jesus. Liberta esse jovem do vício, do álcool, da criminalidade, Senhor. Restaura este casamento prestes a ruir, a ser destruído pelas drogas, a ser destruído pelo vício do álcool, prestes a ser destruído por causa do adultério. Liberta este homem, esta esposa, este esposo. Levanta homens de Deus, ó Pai, para fazermos o ID. Senhor, eu não sei o que esta pessoa que está orando comigo está passando. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua dor. Mas Tu é o Deus que enxuga as lágrimas. Tu é o Deus que cura enfermidades. Eu apresento esta pessoa que está desempregada, desesperada. Senhor, Tu é o Deus do milagre. Que uma porta possa se abrir para este pai de família, para esta mãe, uma porta de emprego, onde ele possa sustentar a sua casa. No nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te peço, eu te clamo, eu imploro pelo teu nome. Não nos rejeites. Eu te apresento a tua seara, a obra missionária, todos os ministros da tua palavra, os sinceros e as sinceras que servem a Deus, os nossos jovens, as crianças, os que moram nos guetos, nas vielas. Eu te apresento, ó Deus, os presídios masculinos, presídios femininos, para que sejam libertos os oprimidos que ali estão. Os hospitais também, as escolas, as faculdades, os jovens casais. Senhor, a obra missionária em todas as partes da terra, todos os irmãos que nos acompanham orando. Abençoa, Jesus, que esta enfermidade desapareça, que esse espírito de depressão seja vencido pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, receba a nossa humilde oração. É o que nós te pedimos. Amados irmãos internautas, vamos a uma palavra. Mas antes da palavra eu reforço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dê like no canal, ative o sininho, para você receber as nossas postagens, e comente também nos nossos vídeos, e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Vamos à palavra? A urgente necessidade de pregadores que oram. Como é necessário, né, irmãos? Estuda a santidade, né? Eu acho que o cristão que ora, ele tem uma convicção de uma fé viva com Deus. Então a necessidade de homens que oram se faz necessário. Então estuda a santidade universal da vida. Disso depende a tua utilidade plena, pois teus sermões, né? A tua palavra será diferente se você tiver uma vida de oração.
uma vida consagrada a Deus. Então estamos constantemente empenhados, se não até obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos, novas organizações para fazer a igreja progredir, assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa direção odierna tem a tendência, de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Homens, são o método de Deus. A igreja está procurando, irmãos, métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. João 1,6. A dispensação que anunciou a preparação do caminho de Cristo estava confiada àquele homem. João, um menino que nasceu, um filho se nos deu, Isaías 9,6. A salvação do mundo se originou, queridos, naquele filho ainda menino. E Paulo traz à luz o segredo do êxito dos homens que arraigaram o evangelho no mundo, quando pôs em relevo o caráter pessoal desses homens. A glória e a eficiência do evangelho, queridos, dependem dos homens que o proclamam. Quando Deus declara que quando o Senhor, seus olhos possam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com aquele, segundo Crônicas 16:9, ele declara a necessidade de homens e o fato de Deus depender de homens que sejam canais por meio dos quais, queridos, Deus exerça o seu poder sobre o mundo. Essa verdade vital e urgente é o que está, é o que esta era das máquinas tende a esquecer. Esquecê-la é funesto para a obra de Deus. Como seria desastroso se o sol desaparecesse da abóbada celestial. Seguir-se-iam trevas, confusão e morte. Então, homens que oram é necessário para a igreja. Não é a filosofia, a psicologia, o doutorado nisso, mestrado nisso, PhD nisso, não é isso não. Tecnologia digital do som, tecnologia digital de luzes, uma nova arquitetura dos tempos, não. O que hoje a igreja necessita não é mais e do melhor maquinismo, de novas organizações, ou mais e novos métodos, mas os homens a quem o Espírito Santo possa usar. É disto que a igreja precisa. Homens de oração, homens poderosos na oração, meus amados. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinária, mas sobre homens. Não unge planos, mas unge homens de oração. Um eminente historiador disse uma certa vez que os acidentes do caráter pessoal têm mais a ver com a revoluções das nações do que os historiadores, filósofos ou políticos democráticos o reconhecem. Em verdade, tem aplicação plena ao Evangelho do Cristo, ao caráter, queridos, e à conduta dos seguidores de Cristo. Cristaniza o mundo e transforma nações e indivíduos. Em relação aos pregadores do Evangelho, é eminentemente verdadeiro. Tanto o caráter como o sucesso do Evangelho estão confiados ao pregador. Jesus disse: ide por todo o mundo. Ele faz ou desfaz a mensagem de Deus ao homem. O pregador é o canal de ouro pelo qual o óleo divino flui. O canal deve ser não só dourado, mas também aberto, sem rachaduras.
para que o óleo flua bem, queridos irmãos, sem obstáculo, sem desperdício. Como que um homem que não tem vida de oração vai viver experiências sobrenaturais com Deus? Homens carnais, mundanos. Tem deles dizendo que a doutrina é um câncer, irmãos. Como é que um homem que diz que a doutrina é a palavra de Deus, ela é um câncer? É porque esse homem não tem vida de oração. Então, queridos, tanto o caráter como o sucesso do evangelho estão confiados ao pregador. O homem faz o pregador, Deus deve fazer o homem. O mensageiro é, se possível, mais do que a mensagem. O pregador, ele é mais do que o sermão. O pregador faz o sermão. Como o leite nutridor do seio materno, é a própria vida e a própria vida materna, irmãos. E de igual modo, tudo o que o pregador diz está matizado e impregnado naquilo que o pregador é. O tesouro está nos vasos de barro, e o sabor do vaso nele se impregna e pode descorá-lo. O homem todo jaz atrás do sermão. Então a pregação não é tarefa de uma hora, ela é manifestação de uma vida. Então como é que eu vou ser um líder de uma igreja? Como é que eu vou me submeter a um líder que não tem uma vida de oração, que não tem histórico de oração, que não tem histórico de comunhão com Deus? E o Brasil está cheio de liderança que não ora, irmão, que nunca teve vida de oração. Nós estamos vivendo o final de uma geração de pastores cujos filhos, os netos, os bisnetos estão assumindo lideranças no Brasil, mas eles nunca tiveram uma vida de oração. Estão liderando, por isso essa decadência espiritual da igreja. Cadê os milagres? Cadê as curas? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê o levante e anda? É só liberar pecado, liberar costume. A cultura do mundo está envolvendo e entrando dentro da igreja, porque a igreja ela só influencia quando ela tem vida de oração. A pregação não é uma tarefa de uma hora, é a manifestação de uma vida. É preciso 20 anos para fazer um sermão, porque não são necessários 20 anos para transformar o homem. O verdadeiro sermão é uma obra de vida, de comunhão com Deus. O sermão evolui porque o homem se desenvolveu. O sermão é poderoso porque o homem tem poder conquistado da parte de Deus através de uma vida de oração. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão está cheio de unção divina porque este pregador está cheio da unção divina através de uma vida de oração. Paulo denominou-se meu evangelho por não que eu tenha desagradado por suas excentricidades, pessoais, ou desviado por apropriação egoísta, mas o evangelho foi colocado no coração e no sangue do homem chamado Paulo, como uma responsabilidade pessoal e para ser executada pelas peculiaridades paulinas, a fim de trazê-lo em chamas e impulsioná-lo pela ígnea energia de uma alma ardente. Paulo era um homem de oração. Os sermões de Paulo, que eram eles, onde estão eles? Esboços fragmentados, esparsos, flutuantes no mar da inspiração que Deus dava a Paulo. Mas o homem Paulo, maior do que seus sermões, vive para sempre em plena forma, a figura, a estatura, com sua mão modeladora sobre a igreja. A pregação é apenas uma voz. A voz um dia silencia, o tema é esquecido, o sermão se apaga da memória. No entanto, o pregador vive, meu querido. Então o sermão não pode elevar-se em suas forças vivificadoras acima do homem. Homens mortos tiram de si sermões mortos. Sermões mortos matam.
está cheio de pregadores mortos no altar. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Sob a dispensação judaica, o sumo sacerdote trazia um frontal de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, em letras engatadas de joias. De igual modo, irmãos, todo pregador no ministério de Cristo deve ser moldado e dominado por essa mesma divisa sagrada. É uma vergonha aberrante para o ministério cristão estar abaixo do sacerdote judaico na santidade de caráter e na santidade de objetivo. Quem diz isso é Jonathan Edwards. Eu continuei com a minha busca intensa de mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que eu desejava era o céu de santidade. Então o evangelho de Cristo não é movido por ondas comuns. Não tem poder de autopropagação. Move-se como se move os homens que tomaram o encargo disso. Então o pregador deve personificar o evangelho em si. As características divinas e mais salientes do evangelho devem estar nele. Seguir avante entre os homens como um homem revestido de humildade, mas cheio de bravura. Prudente como a serpente, sim, mas simples como uma pomba. Reunindo-se a sujeição como um escravo e o espírito de um rei que figura nobre, real e independente. Meus amados, se nós não tivermos vidas de oração, como é que nós vamos ter comunhão com Deus? Meus amados, se nós não tivermos uma vida em que nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, a pregação mais penetrante e forte do pregador deveria ser feita a ele mesmo. Não é de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus necessita, mas de homens grandes em santidade, grandes em fé, grandes em amor, grandes em fidelidade, grandes para Deus, homens que preguem sempre por meio de sermões santos no púlpito, por meio de uma vida santa fora do púlpito, homens que tenham vida de oração, que chorem orando, que se humilham orando. O pregador deve ser homem de oração. A oração é a mais poderosa arma que o pregador tem. É em si mesmo uma força onipotente e dá vida e força a tudo. O sermão real é feito num recinto secreto. O homem de Deus, ele é formado num recinto secreto, ele é formatado através de uma vida de oração. O púlpito de hoje é pobre de oração, irmãos. O orgulho da erudição expõe-se, irmãos, à humildade e à dependência da oração. A oração do púlpito é por demais oficial. No desempenho na rotina do culto, para o púlpito moderno, a oração não é mais força poderosa como era na minha vida, no ministério de Paulo. Todo pregador que não faz da oração um poderoso fator em sua vida e ministério é fraco como agente no trabalho de Deus, é impotente para fazer prosperar sua causa neste mundo. É um trabalho derrotado sem o poder de Deus. Querido irmão e querida irmã, sejamos homens de oração, que é isto que o Espírito de Deus quer que façamos, para Ele nos usar assim de forma tremenda, poderosa, gloriosa, ganharmos almas, pregações impactantes, através da tua oração, da minha oração, Jesus expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos. É isto que o Senhor Deus quer fazer nas nossas vidas. Que o Senhor Deus te abençoe, que nós sejamos homens e mulheres de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz.